A gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Por que eu estou gravando isso? Porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. E esse final de semana foi final de semana de treta, sim, entre Abílio Santana e Eliseu Rodrigues. Abílio Santana simplesmente pega, posta no perfil do Instagram dele um trecho de uma pregação do Eliseu Rodrigues, onde ele diz que no céu haverá tristeza sim, que no céu vai ter choro. E aí depois, logo após, ele vai comentar esse vídeo refutando a fala do Eliseu Rodrigues, que também responde com um post em formato de carrossel no seu Instagram e ainda o chama para um debate justamente sobre esse tema, e nós vamos discutir sobre isso aqui hoje. Afinal, a fala do Eliseu Rodrigues está correta ou está errada? A fala do pastor Abílio Santana respondendo esse vídeo faz sentido ou não faz? O carrossel que o Eliseu Rodrigues postou tem base bíblica para ele afirmar que de fato há tristeza assim no céu? Quer saber de tudo isso? Então já fica até o final desse vídeo que a gente vai reagir. Eu ainda não assisti esse vídeo, então eu vou assistir juntamente com vocês. Bora lá? A gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Não, pastor, a Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza. Porque tem gente que pensa que só porque é crente vai para o céu já tem galardão. Não tem não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Então bora lá. O Eliseu Rodrigues, ele pega e fala que a promessa de que não haverá mais choro nem dor, isso aí se cabe no milênio, e que ele está falando sobre o arrebatamento da igreja e sobre o tribunal de Cristo. Mas afinal, o que são todas essas coisas? O milênio nada mais é do que o governo de Cristo, de 1000 anos, que acontece quando ele volta e estabelece o seu reinado. Mas na visão pré-tribulacionista, ou também conhecida como pré-milenista dispensacionalista, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. A igreja sobe, é levada para o céu, para uma outra dimensão, e ali nós teremos o tribunal de Cristo e teremos as bodas do Cordeiro, enquanto a terra sofre na grande tribulação. Agora, na visão pré-milenista histórica, que é a mesma visão que os discípulos, que a igreja primitiva acreditava, a igreja ela passa pela grande tribulação. O arrebatamento acontece ao final dela, ele não tem o caráter de escape, ele não tem o propósito de levar a igreja para morar no céu, para passar um tempo no céu e ser poupada ali, mas ele vai ter o propósito de um encontro, onde no qual Jesus volta, aparece no céu, onde no qual todo olho está vendo, a igreja sobe ao encontro dele, e logo após isso Jesus desce juntamente com a sua igreja, se cumprindo a profecia de Zacarias, que ele vem com milhares de milhares dos seus santos. E então Jesus desce na terra, destrói o exército do anticristo, aprisiona Satanás e entra em Jerusalém e assume o reinado, dando início ao milênio. E aqui então se começa o tribunal de Cristo. Mas afinal, o que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, ele é diferente do juízo final, também conhecido como o grande trono branco. Esse juízo final, ele acontece após o milênio, ele é dividido em 1000 anos de separação, aproximadamente. E esse juízo final ele tem caráter condenatório, onde no qual apenas os ímpios participam dele. Isso aqui é apenas para condenação. Já o tribunal de Cristo, ele não tem caráter de salvação. Ele não tem caráter salvífico.
Pelo contrário, ele tem apenas caráter recompensatório. Então o que vai acontecer? Todos aqueles que foram salvos por Cristo, todos aqueles que se encontraram com o Senhor dos ares, independente da visão que você acredita, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Após isso, nós nos deparamos com Cristo diante do seu tribunal, no qual ele julgará as nossas obras, e nós receberemos a nossa justa recompensa por tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor. Só que a Bíblia não dá nenhuma brecha para dizer que as pessoas vão sofrer ou que as pessoas vão chorar justamente nesse tribunal de Cristo. Somente porque, mais uma vez, ele não tem caráter condenatório. Mas onde é que vai acontecer o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, na visão pré-tribulacionista, ocorre no céu. Já na visão pré-milenista histórica, que é o pós-tribulacionismo, o tribunal de Cristo acontece aqui na terra, logo após Jesus ter se assentado no trono de Jerusalém. Então, essa fala do Eliseu Rodrigues realmente não faz muito sentido, a gente não tem muita base bíblica para fazer tal afirmação. Mas bora ver o que o pastor Abílio Santana vai falar sobre isso. Olá, queridos, saudação de paz, vosso conservo, pastor Abílio Santana. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo está dando-nos referências a respeito do arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo: irmãos, a respeito daqueles que já morreram, não quero que os senhores estejam ignorantes. Tenham conhecimento de causa, que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois haverá o arrebatamento da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que primeiro Jesus vai ao paraíso, chama aqueles que já morreram esperando nele, e daí então dar-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. Onde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro Jesus vai ao paraíso, chama todos que lá estão, reúne nas nuvens, e aí diz ao Espírito Santo: chegou a hora de voltar para os céus, e aí dá-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. Vamos lá um minutinho. Ele fala que é bíblico, os mortos ressuscitam primeiro e que depois a igreja é arrebatada. Até aqui, ok. Só que ele pega e fala, então Jesus vai falar para o Espírito Santo que está na hora de subir. Lembrando que o Abílio Santana, ele é pré-tribulacionista. E qual é o problema disso? É que em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento, não existe nenhum versículo que diga que quando a igreja subir, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Não existe nenhum texto que afirme isso. Ah, mas o que impede a manifestação do anticristo é o Espírito Santo e a igreja. Não, não é. Inclusive, tem um vídeo falando justamente sobre isso aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam clicar e assistir. O Espírito Santo aí não impede a manifestação do anticristo e nem a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4 não ensina isso. Então essa ideia de que o Espírito Santo vai ser retirado da terra não é bíblica, tá? Apenas para corrigir logo de cara aqui. Bora lá continuar. Bíblico. A Bíblia fala de 3 céus. Primeiro, céu Auranos, que é o céu inferior, céu das nuvens, céu dos pássaros. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 24. Segundo céus, céu Mesorâneos, que é o céu intermediário, que é o céu galáctico. Jó capítulo 22, versículo 12. E o terceiro céu, que é o céu superior, o céu divino. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. E João, capítulo 3, versículo 13.
Bom, Jesus chamará a sua igreja após passar no paraíso, chamar os que dormem nele, e aí dar-se-á o arrebatamento. Antes de entrarmos nos céus, Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, e aí haverá o tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Tribunal é para a igreja. E concernente ao tribunal de Cristo, nós encontramos algumas referências. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Mateus capítulo 16. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Bora lá? Só para a gente ter essa noção. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Então o Obrílio Santana aqui está justamente explicando essa diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo final, que é o que nós já falamos mais cedo. Versículo 27. Tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Foi arrebatado? Está salvo. Foi para o paraíso? Está salvo. E esse tribunal é equivalente a galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é o que vale ao nosso galardão, a nossa coroa. E para que esse galardão? Para reinar com Jesus no milênio, após os 7 anos das bodas do Cordeiro, após os 7 anos de gozo lá nos céus, voltaremos com ele para reinarmos com ele aqui na terra, porque dar-se-á o milênio, pelo menos é o que diz a Bíblia. Bora lá, pelo menos é o que diz a Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia afirma ou ensina que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não existe nenhum texto que diga isso. Pelo contrário, se a gente ler em Mateus capítulo 24, Jesus vai falar da seguinte forma, que ele voltará após a grande tribulação e então ele recolherá os seus eleitos. E quem são os seus eleitos? É a igreja, são os santos. Então, após a grande tribulação, Jesus retorna, ele arrebata a sua igreja e então ele desce para estabelecer o seu reinado. A ideia do arrebatamento, o propósito do arrebatamento não é nos levar para o céu, no sentido de passar lá 7 anos de gozo, de festa. Não existe nenhum texto bíblico, mais uma vez, que fale isso, que ensine isso. Isso tudo é baseado na teoria do pré-tribulacionismo, lá com John Darby Nelson, quando ele começa a criar essa teoria a partir de uma visão. Tem um vídeo aqui falando sobre a origem do pré-tribulacionismo, estou deixando o card aqui em cima também. E também já vou deixar o card para vocês do nosso vídeo falando sobre o arrebatamento, como nós entendemos errado o arrebatamento. Então estou deixando logo esses mais 2 vídeos para vocês poderem entender melhor esse assunto. Mas bora dar continuidade aqui na fala da Obrílio Santana. E eu creio nas Escrituras. Os senhores vão entender por que eu estou gravando esse vídeo. Na entrada eterna dar-se-á o tribunal de Cristo para recebimento de galardão. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo de número 12. E também Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. O que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Ou seja, será lançado, segundo a Bíblia, obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de palha, de feno e de madeira. Então, o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Aí reinaremos com ele quando ele voltar no milênio. Gente, por que eu estou gravando isso? Porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. Eu fico a pensar, o doutor
Abraão de Almeida escutando um monte de pregadores, essa chamada levada de hoje, Dr. Joá Caetano, estou falando de escatológicos, Dr. Napoleão Ribeiro Falcão, homens que são intérprete das escrituras no mundo escatológico. Aí vem um monte de meninos dando uma de mestres e que nunca foram alunos, dizer que haverá lágrimas lá nos céus, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais? Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta. No ano de hoje que tem uma treta entre o pastor Bílio Santana e Eliseu Rodrigues. Essa é a verdade, infelizmente. Não estou do lado de ninguém, não concordo com a Bíblia, não concordo com Eliseu. Quem perde com isso é o povo de Deus, isso é uma vergonha para o Evangelho. Não sei qual é a razão da treta, não quero saber. Mas nesse caso, o pastor Bílio Santana está correto na sua interpretação bíblica no aspecto de que não haverá choro, nem dor, nem sofrimento no tribunal de Cristo. A Bíblia, mais uma vez, não aponta para isso. Mas bora dar uma olhada no carrossel que o pastor Eliseu Rodrigues postou. Vai que, de fato, existe alguma passagem que, de acordo com ele, existe. Lembrando também que vai ter esse debate. A gente vai comentar esse debate quando acontecer, se acontecer de fato. Mas, bora lá? O título do carrossel do pastor Eliseu Rodrigues: Tristeza no Tribunal de Cristo. Outro retrato de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 ao 16. Nos mostra um retrato de Cristo que muitos cristãos nunca consideram. Com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva e lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, com que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Dificilmente esta é uma imagem de Jesus típica de escola dominical. A propósito, vestes talares é a palavra grega poderes, mais frequentemente usada para a toga do juiz ou juiz sacerdote. Não é de se surpreender que a reação do apóstolo João a esta visão foi cair aos seus pés como morto. Jesus Cristo é Senhor e é com Ele que nos veremos. Aquele que nos redimiu e nos amou também nos examina e julga. Beleza. Esse texto bíblico aqui não aponta de maneira alguma para algum tipo de sofrimento no tribunal de Cristo. Mas bora dar sequência. Lembre-se das palavras de João: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Alguns tradutores sugerem que, em lugar de nos afastemos envergonhados na sua vinda, uma frase mais forte: encolhidos em pavor dele na sua vinda, deveria ser usada. O apóstolo João diz o quê? Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Nele quem? Em Jesus. Para que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele vier, nós tenhamos confiança e dele não sejamos afastados e envergonhados. O que isso aqui significa? Significa que nos afastaremos dele no tribunal de Cristo? Não. Se a gente não permanece nele, nós seremos envergonhados e sofreremos com a ira de Deus. Por quê? Porque quando Jesus vier, aqueles que não estão nele simplesmente não subirão ao encontro dele. Logo, não terão seus corpos transformados e nem sequer participarão do tribunal de Cristo. Então eles são envergonhados
ou eles se encolhem de pavor dele, é aqui na terra, não é no céu, é na terra. Mas bora dar continuidade para mais uma passagem. O Dr. C.S. Lovett, sei lá como se pronuncia, escreve: ele dá a cada cristão um trabalho. Aqueles que ignoram suas ordens se sentirão horríveis quando ele aparecer. O apóstolo João alertou: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2,28. Acabei de explicar o real sentido desse texto, que não tem a ver com o tribunal de Cristo. Próxima página. Um jovem estudante me escreveu: quando comecei a pesquisar sobre o tribunal, compreendi uma realidade da justiça de Deus. Eu nunca tinha visto aquilo antes. Havia horas em que eu sentia a seriedade e o peso do meu espírito ao entender que estava preparado para o cristão. Havia horas em que eu sentia isso com tal força que eu perdia o fôlego, pois estava com um frio na barriga, como quando se está tão tenso e nervoso que é difícil respirar. Não é de se espantar que Paulo escreveu acerca do julgamento, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens. 2 Coríntios 5:11. Quando o apóstolo Paulo fala que nós nos apresentaremos diante do Senhor em 2 Coríntios 5:11, vou abrir aqui justamente para que a gente possa entender esse contexto do versículo 11. Olha só, versículo 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Versículo 11. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus, e eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências, porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. O apelo do apóstolo Paulo aos homens não é porque a gente vai se apresentar ao Senhor e apresentar as nossas obras e com isso nós seremos julgados e choraremos no céu. Não é esse sentido. Pelo contrário, é para que esse temor esteja diante de nós aqui e agora, onde no qual precisamos ter a consciência de que tudo o que fazemos nós prestaremos conta diante do Senhor. As pessoas têm a seguinte mentalidade: não, eu prego, sabe, eu canto na igreja, isso aqui é para a glória de Deus. E na minha casa, como eu cuido da minha família, como eu cuido da minha esposa, do meu filho, não é obra de Deus. E as pessoas dão prioridade para o seu ministério. Ou as pessoas deixam de lado o seu trabalho, a sua faculdade. É aquela separação, é a vida espiritual da vida secular. Só que isso não existe na Bíblia. Pelo contrário, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer da seguinte forma: tudo que fazeis, quer bebendo, quer comendo, façam para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Então, esse é o temor que tem que estar diante de nós, no sentido que tudo que eu faço, seja na faculdade, no trabalho, no cuidado com a minha esposa, com a minha filha, e assim por diante, pregando, ensinando aqui no YouTube, eu preciso fazer com temor, entendendo que tudo que eu estou fazendo, eu vou prestar contas diante do Senhor, no aspecto que as minhas obras serão avaliadas por Ele. Então é nesse temor que eu preciso estar, e não no aspecto de que eu tenho que sentir, que eu vou sentir tristeza naquele dia em que essas obras serão julgadas. Então ele apresenta aqui um livro que é o Tribunal de Cristo, de Rick Warren. Realmente não conheço esse livro, nunca li esse livro, mas pelo que o pastor Eliseu Rodrigues postou nesse carrossel, nenhum texto que ele apresentou, nenhum post de fato mostra que há sofrimento no Tribunal de Cristo. Pelo contrário, o que mostrou são textos usados de maneira isolada e fora do seu sentido original. Então fica bem complicado nesse aspecto.
mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Pastor Eliseu Rodrigues, está certo ou está errado? Pastor Abílio Santana, está certo ou está errado? Me conta aqui nos comentários. E se você quer saber mais sobre escatologia, mas não sabe por onde começar, quer entender mais um pouco? Eu quero te apresentar então esse livro aqui, Escatologia Essencial, do Vitor Vieira. Esse livro é excelente para quem quer começar a estudar escatologia, mas não sabe por onde começar. Eu vou deixar o link para quem quiser adquirir ele aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E não se esqueça, se gostou do canal, já se inscreve, deixa a sua curtida e não esqueça de dizer o que você achou. Quem está certo nessa treta? Abílio Santana ou Eliseu Rodrigues? Deixa aí aqui. E até o próximo vídeo e tchau!